No episódio anterior, nós falamos sobre estruturas invisíveis. Falamos sobre padrões e repetição. Dissemos que não existe acaso isolado. O que existe é interconexão entre passado, emoções, crenças e escolhas. Observar a existência de uma malha é importante, mas identificar o ponto onde você está fixa dentro dela, onde você está ancorada, é transformador. Reconhecer um padrão é o primeiro passo. Bem-vindos para mais um podcast Volta Pro Game. Eu sou Mariângela Miranda e crio conteúdos do canal Volta Pro Game no YouTube e integro a equipe de experts do Pod Professorando aqui no Spotify, onde me ouvem. Que, aliás, diga-se de passagem, exibiu seu primeiro episódio da série Eva com o tema Amizade Feminina. Está leve, divertido e decididamente nada caricata. Não deixe de assistir. A minha missão aqui é ajudar você a reorganizar o ambiente invisível que sustenta a sua vida. Como arquiteta e terapeuta, eu defendo a ideia de que antes de organizar um ambiente externo, é preciso organizar um ambiente interno. Caminhamos juntas nessa travessia, uma viagem para dentro de nós, cada vez com mais precisão e acuidade. Hoje falaremos sobre o nó, onde você está presa. Não o nó como metáfora romântica, mas como um ponto de fixação psíquica. Vamos lá. Visualize sua vida como uma grande malha interligada, como já abordado. Cada pensamento é um ponto, cada emoção gera tensão, cada decisão altera o desenho. Você não está fora dessa malha, e eu te digo, ninguém está. Não existe sair da estrutura da vida. Existe deslocar-se dentro dela. E é aqui que muitas mulheres se confundem ao dizer: minha vida está parada, estou estagnada, nada muda. Mas a malha nunca está parada, a malha não prende. Ela revela o que está fixo. É o ponto onde você continua tensionando. Estagnação não é ausência de movimento, é movimento repetido no mesmo eixo, girando, girando, girando em torno de um nó. Carl Jung dizia que não somos apenas indivíduos isolados, somos atravessados por conteúdos inconscientes, que são pessoais e coletivos. Um nó é um ponto onde a energia psíquica ficou retida. É um nó psíquico. Ele pode ser por conta de um acontecimento mal elaborado, uma crença absorvida sem questionamento, uma experiência que gerou um medo ou foi reprimida. Quando algo não é integrado, ele não desaparece. Ele se organiza no inconsciente e passa a influenciar decisões futuras. Você pode achar que escolhe livremente, mas muitas vezes está apenas confirmando uma estrutura antiga. É um ponto ou nó onde um arquétipo antigo ficou rigidamente instalado. Arquétipos não são rótulos, são padrões universais de comportamento. Não é o arquétipo em si que prende, é a sua identificação inconsciente com ele. Como, por exemplo, quando você se identifica como a cuidadora que não pode falhar, a forte que não pode desabar, a invisível que evita conflito para ser aceita. Isso tudo são padrões com os quais muitas de nós se identifica e ficamos presas neles. Esses padrões já foram úteis. Esses papéis, quando conscientes, eles funcionam como recurso, eles nos protegem. Mas quando inconscientes, quando permanecem automáticos, eles se tornam verdadeiras prisões, viram fixação. E fixação é o que nós experimentamos como estagnação. Aqui abrimos um parêntese. Vamos entender o que seja integração. Integração não é eliminar, é tornar consciente. Integração é quando você reconhece um conteúdo interno,
compreende a sua origem e passa a escolher conscientemente se quer agir a partir dele, se ele é uma base para você ou um princípio a ser aplicado. Pode ser positivo te liberar ou pode ser negativo te prender. Um conteúdo integrado, ou seja, consciente, deixa de comandar a sua trajetória sem que você perceba. Ele deixa de ser automático, ele passa a ser opção e não um destino. Porque, estando consciente, você decide se é, como já disse, um princípio importante a ser seguido ou não. E o que é um conteúdo não integrado? É tudo aquilo que existe em você, mas você não reconhece como seu. Por exemplo, você diz que odeia drama, mas se envolve repetidamente com pessoas dramáticas. Isso é um conteúdo não integrado. Ele age por baixo da consciência e puxa você na malha, ele te atrai, ele te retém nesse ponto. Olha só, aqui a gente começa a entender por que a estagnação tende a permear nossas vidas. Se um único conteúdo não integrado já te retém em algum ponto, imagine só quantos mais estão acorrentando a nós mesmas sem que percebamos. Compreende o alcance da importância de estar atenta às suas próprias emoções? O nó não é arquétipo, o nó é a identificação rígida com ele. Quando você acredita que precisa ser forte, onde você coloca a sua vulnerabilidade? Quando você acredita que precisa cuidar de todos, quem cuida de você? Reações emocionais desproporcionais, repetição de conflitos semelhantes, sensação de estar sempre no mesmo lugar, apesar de esforço, são sinais claros de um nó psíquico ativo. Então pergunte-se: o que me irrita além do razoável? O que me ativa emocionalmente sem que eu entenda por quê? Que tipo de pessoa sempre desperta em mim a mesma reação? O inconsciente se revela nas emoções intensas, ele não é racional, ele é automático. E o automático é sempre pista de conteúdo não integrado, fique atenta. Agora eu vou te apresentar uma outra estrutura abordada por Jung. Ele fala da sombra. A sombra não é maldade, não é defeito, não é algo sombrio no sentido moral. Sombra é tudo aquilo que você reprimiu para ser aceita. É tudo aquilo que você não admite em si. Você não está presa apenas ao que sofreu, mas pode estar presa ao que reprimiu. E essa repressão se mostra de várias formas. Ela pode ser a sua raiva reprimida, a sua ambição que você nega, a inveja, que geralmente a gente sempre sente como algo verde subindo, competição que faz da nossa vida uma verdadeira gincana, um desejo seu de dizer não que você sufoca, um desejo de reconhecimento. Nossa, e aqui cabe mais um podcast se quisermos falar do desejo de reconhecimento. A sua necessidade de silêncio que tantas vezes te é imposta. Quando reprimimos esses aspectos, não desaparecem, não integram, não ficam conscientes. Ele se desloca para o inconsciente e o inconsciente move você na malha. Simples assim. Eles acabam emergindo em forma de crítica aos outros ou de autossabotagem. O nó muitas vezes está naquilo que você se proibiu de ser. A sombra é a sua parte mais importante a ser integrada. E quando você não integra a sombra, você continua orbitando no mesmo ponto, no nó, provocando estagnação. Estagnação não é falta de oportunidade. Estagnação é repetição inconsciente de um padrão antigo. E você chama de vida parada. Mas é apenas um ponto fixo na malha emocional. O medo é um desses nós. O medo não paralisa, ele fixa. O medo é uma tensão na malha. Ele não paralisa o sistema, ele direciona o fluxo para o mesmo caminho conhecido.
Você diz que quer mudar, mas evita uma conversa difícil, evita uma decisão que é necessária, evita a exposição que traria um crescimento. Cada evasão, cada fuga reforça o mesmo ponto estrutural. Então você se sente estagnada. Mas não é a malha que te reteve, foi a escolha guiada pelo medo. Responsabilidade não é culpa. É consciência de que a cada microdecisão você é reposicionada nessa malha. Como apresentamos no nosso último podcast, exploraremos aqui a sua instância reguladora. O que é a instância reguladora? A sua guardiã. Ela não é mística, ela é psíquica. Ela observa padrões, ela compara experiências passadas, ela autoriza ou veta deslocamentos com base no que considera seguro. Se no passado exposição gerou dor, ela evita exposição. Se no passado conflito gerou rejeição, ela evita confronto. Ela não quer limitar você, ela quer proteger você. Mas proteção excessiva gera imobilidade, cria um nó, cria sua prisão. Nada acontece fora dos domínios da sua guardiã. Você não está presa no mundo, você está presa ao que a guardiã considera seguro. A guardiã só permite deslocamento quando percebe segurança suficiente. Então, você precisa mostrar ao seu próprio sistema que a mudança não é uma ameaça de morte emocional. Procure respirar diferente, procure falar diferente, escolha diferente. Pequenos deslocamentos hoje mudam completamente a sua posição futura. Pense no timão de um navio. Qualquer grau de ajuste de rota parece pouco no início do percurso, mas ao longo da travessia altera completamente o seu destino. Mas ainda é cedo para conclusões, hein? Existe algo ainda mais profundo que emerge nessa equação. Preste atenção. Uma nova variável aparece como consequência natural para fechar a conta, que é: a partir daí, o nó se torna parte da sua identidade. Você começa a dizer, eu sou assim. Mas, será que você é ou aprendeu a funcionar assim para sobreviver? Arquitetonicamente falando, é como manter uma parede estrutural que já não é necessária. Ela sustentou no passado, mas hoje pode estar limitando a expansão, a ampliação do seu espaço interior, do seu mundo e da sua vida. Reorganizar não é demolir tudo, é revisar o que ainda faz sentido. Não se remove uma estrutura de uma vez. Você redistribui a carga. Você cria novos apoios, você desloca o peso gradualmente. Na malha da vida funciona igual. Você não sai do ponto abruptamente. Você desloca milímetros por escolhas conscientes. Ou seja, um limite estabelecido é informado, uma verdade é assumida, um não necessário é dito, um pedido claro é feito. Cada gesto altera o desenho. A malha responde, sempre responde. Quando você diz eu sou assim, pergunte-se: isso é essência ou uma adaptação antiga minha? Muitas pessoas confundem padrão com personalidade. Confundem medo com prudência, autoanulação com generosidade. Confundem rigidez com força. O nó não é um castigo, é um ponto de identidade cristalizada. A identidade pode evoluir. Se não há como sair da malha, apenas se deslocar, como fazemos isso? Bom, reconhecendo o padrão, integrando, isto é, ficando ciente dos conteúdos, escolhendo diferente, ainda que seja com medo, executando uma ação mínima que seja, mas uma ação diferente. O medo vai continuar existindo, mas ele deixa de ser o ponto fixo, ele não vira nó, ele não te prende.
Você não precisa destruir a malha, você precisa aprender a caminhar nela. Esse é o game. É para cá que eu quero te trazer de volta. Cada escolha cria direção. Algumas expandem, outras mantêm onde você está. Isso é estrutura, não é misticismo. Isso é psicodinâmica. Bonito esse nome, né? Então, identificar um nó não significa culpar seus pais, ou sua história, ou suas escolhas passadas. Significa assumir maturidade, responsabilidade pelas suas escolhas. A maturidade emocional começa quando você para de dizer isso aconteceu comigo e começa a perguntar o que isso ativou em mim que ainda está ativo. Essa é uma boa pergunta e muda tudo. Pegue lápis e papel, se favoreça com um momento só seu, onde não será perturbada. Antes de dormir é um bom horário. Escreva as seguintes perguntas. Qual padrão emocional mais se repete na minha vida? Em que situação eu sempre me sinto diminuída, irritada ou invisível? Que papel eu acredito que preciso sustentar para ser aceita? Que máscara é essa, hein? Esse momento em que o sono se aproxima facilita a obtenção da resposta. Descanse com essas perguntas no seu consciente. Não force, não brigue com você, só relaxe e deixa vir. A sua sombra vai querer checar com você a resposta. Depois observe, não julgue, não corrija, apenas veja, porque o que é visto começa a perder o poder. Em resumo, talvez o que você chame de estagnação seja apenas um padrão antigo pedindo integração, consciência. Talvez o deslocamento que você espera no mundo seja um movimento que começa dentro de você e que você precisa fazer, só você pode fazer. A malha não é sua prisão, é seu campo de movimento. E a responsabilidade pelo próximo passo é sempre sua. Você pode reorganizar a sua estrutura interna. O nó não define quem você é. Ele revela onde você está identificada com uma versão antiga de si mesma. No próximo episódio, vamos aprofundar ainda mais, porque o corpo também fala. E muitas vezes ele diz o que a mente tenta esconder. Hoje, você não sai daqui com respostas prontas, sai com mais uma pergunta poderosa. Onde eu ainda estou presa e o que isso está protegendo? Porque se você está presa, é porque tem um motivo, tem uma razão. Essa sua prisão, se manter no mesmo lugar, está protegendo alguma coisa. Que coisa é essa? E até o próximo encontro. Vejo vocês na próxima sexta-feira com o nosso tema sobre o que o corpo pode contar para nós sobre nós mesmos, sobre nossas dores e sobre tudo que precisamos estar conscientes, integrados com a possibilidade de aumentar o nosso alcance, nosso movimento dentro dessa malha linda que é a vida.